Eu sou o Evander e esse é o Catedralcast. E hoje eu estou feliz demais de receber aqui meu amigo querido Carlito Paz, pastor Carlito Paz, Leila Paz. Muito bem-vindos. Como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus. Primeiro privilégio nosso, né, Leila? De estarmos aqui. Obrigado pelo convite. E um prazer estar aqui com você e com todos que estão nos acompanhando hoje. Amém. Leila, bem-vinda. É tão bom estar aqui, né? A família de Deus grandona desse jeito, né? E a gente poder estar vivendo a vida um pouquinho juntos, né? Nessa oportunidade, a vida de Deus. Sim. Obrigada demais. E poder experimentar essa graça de ser igreja de muitas maneiras, né? O Carlito e a Leila estão aqui na nossa conferência Kairos, né? Na 7ª edição da nossa Conferência Kairos. Conferência que nasceu lá na Igreja da Cidade, onde o pastor Carlito e a pastora Leila são pastores. Uma igreja de quantos anos lá, Carlito, hoje? 81 anos. 81 anos. Também líder da rede Inspire, que hoje é uma rede que inspira. E, aliás, vocês foram muito felizes com esse nome, né? Deus é bom. Deus deu... E nasceu fruto disso mesmo, Evander, porque nos 10 anos anteriores, a gente estava servindo junto com uma parceria com a Saddleback Church, o pastor Rick Warren, e tinha muitas ferramentas. Sim. E a ferramenta não tem como você mudar. Então, você pegava um Celebrando a Recuperação, ou um sistema de classes, 101, 201, 301, 401, ou um material Fundamentos, tudo isso tem copyright, então você tem que pegar, fazer e usar. Sim. Então, durante os 10 anos, a gente trabalhou juntos num ministério que tinha muito faça como. Sim. Quando Deus nos levou à visão da Inspire, nasceu porque justamente essa foi a reflexão. Eu não tenho que fazer pelo Evander, nem por nenhum outro pastor, nem pela catedral. O que eu tenho que fazer é inspirar. Aí veio esse nome, Inspire. Então, não queremos fazer por ninguém. Eu só quero ajudar você a ser o que Deus te chamou para ser. A cumprir o chamado e a vocação específica. Se o material que temos, se a unção que temos, os recursos que temos, as mesas que temos, podem te ajudar, você vai pegar, adaptar e usar. E a nossa missão, como casal, como família, como igreja, é, então, te inspirar para você fazer. Mas com o seu nome, seu chamado. Uma visão de serviço, né, Carlos? Exatamente. E isso já são 12 anos, Evan. 12 anos. Eu sou muito abençoado pela vida do Carlito e da Leila, pelo ministério de vocês, pelo ministério da Igreja da Cidade. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Você e Ângela são, ó. Muito, muito. Vocês queridos. moram no nosso coração. Eu estou, assim, muito grato por vocês estarem aqui conosco, né? Você que está vendo esse podcast, né? A conferência já aconteceu. Você pode acessar lá os conteúdos da conferência aqui no nosso canal. Você está aqui no nosso canal, tem tudo lá. E eu fiquei pensando, Carlito, a Igreja da Cidade está em São José dos Campos, mas não está só mais em São José, né? São José é o ponto de partida hoje, né? Mas ela está presente em outras cidades e agora a Rede Inspire está presente fora do Brasil também, não está? Não é isso? Acho que foi uma tendência global, Evander. As cidades cresceram, você tem uma série de problemas de logística, de trânsito. Então, hoje, toda igreja que cresce, ela se torna multi-sites. Sim. No passado, quando as denominações eram muito fortes, nos últimos 4, 5 séculos, havia, então, a plantação de igrejas, em todas as denominações, metodista, batista, congregacional, luterana, e havia, então, naturalmente, não tem telefone, não ter a facilidade que temos hoje da internet, do trânsito, das passagens aéreas, tudo isso. Então, você plantava uma igreja e ela seguia o seu caminho independente. Com todos esses recursos que temos de proximidade do online e também do pessoal, as igrejas, com os seus desafios logísticos urbanos, começaram a ter multi-sites. Então, isso não é uma coisa exclusiva de uma igreja e de um país. Na Ásia, isso está forte, na América do Norte, América Latina e Brasil. Então, eu e Leila chegamos em São José em 1997. De 97 até 2010, nós plantamos igrejas do jeito convencional. Sim. Planta e dá autonomia. Depois de 2010, com todos esses recursos que temos,
entendemos que não vale a pena você pegar e plantar uma igreja com 50 membros da autonomia para ela. Sim. É muito melhor você ficar com ela próxima e você vai ajudar ela a crescer. Porque você disponibiliza todos os recursos, a experiência, então, por exemplo, nós somos uma igreja aqui, esse ano estamos fazendo 128 anos. Uau! É uma bênção, né? 1895. Caramba! E acredito que, como São José, aqui 120 anos, lá 80 anos, mas vivendo no seu melhor tempo, né? Com a graça de Deus, Carlito, pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus. Então, vocês assim, nunca tiveram tantos membros, um colégio lindo, né? Sim. Aí dentro do Monte da Educação, nunca pequenos alcançamos grupos, tantas pessoas ministérios. através da internet como Nossa, na que pandemia. coisa Deus boa. nos deu uma graça, nós estamos chegando, pela misericórdia de Deus, a quase 50 mil inscritos no nosso Que coisa linda. canal. Isso que é porque Para a tem nossa conteúdo. realidade é uma bênção, Ué. é uma expressão importante. Muito bom. E a gente entende isso também, que Deus não expande a influência para a gente ficar feliz e dizer, nossa, como... Né? É para que a gente possa servir outras pessoas. Exatamente, Isso. Né? exatamente. Essa é a ideia, né? Então, aí, só concluindo, então nós fomos uma igreja em São José, como você diz, é o nosso campus principal, vamos dizer assim, o nosso hub, dali é o ponto de partida, e a partir daí nós temos hoje 27 igrejas, sim, estabelecida com um pastor, uma cidade, um local, ela também ajudando ministerialmente, e estamos em implantação de outras 33 igrejas. Amém. E como você disse ontem, né, Carlito, a gente está vivendo um momento muito especial, mas ainda não é o melhor, porque o melhor... Sempre está por vir. O melhor ainda está por vir. Eu estava pensando ontem, nesse papo que a gente ia ter aqui, e eu fiquei curioso, porque depois de um tempo eu me considero jovem, mas eu já estou com 48 anos e 25 de ministério. A gente já viu muita coisa... Um jovem experiente. É verdade, Carlito. Eu já vi muita coisa começar e entrar num platô e perder relevância. Já vi muita coisa ter aquela subida meteórica e... Então, o Ministério Pastoral dá a gente essa possibilidade de ver os processos, né? Sim. E ninguém vive de maneira constante, perene e relevante sem algo mais profundo. Eu sempre repito uma frase sua aqui, que cabe a gente o aprofundar e Deus dá o Enlarguecer. enlarguecer. Então, eu estou sempre citando essa sua frase aqui. Eu queria saber essas raízes aí. Queria Vou deixar saber... a Leila começar. Oh, meu Se eu pai. pudesse, eu queria... porque não dá tempo, nós não vamos ser longos aqui, mas eu começaria até do namoro, né, e tal, mas não precisa. Eu queria saber... O namoro não está longe daqui, né? Também em Petrópolis. A gente começou a namorar no Rio. Foi? Foi no seminário. Olha isso. Tijuca. Tem uma coisa que eu sempre... Eu coloco diante de Deus com muita gratidão o legado, né, das pessoas que vieram antes de nós. Sim. As nossas famílias. A minha família é uma família que veio da Letônia, então tem um pioneirismo, uma abertura de igrejas. Olha. Eu tenho um tataravô pastor. E eu tenho muita gratidão porque Deus, ele trabalha também com legados, né? As sementes que os nossos antepassados vão plantando. O Carlito tem um pastor muito especial, o pastor Paulo, que investiu muito na vida Aí dele. as próprias casas que a gente na passou, você, o juventude. IBE, o Instituto de Educação e eu, o seminário. Recebemos muito nessas escolas aqui na Tijuca. Vocês se conheceram no Seminário Teológico. Isso. Os dois estavam estudando teologia. Isso. Ela é educação e eu teologia. Ah, você estava estudando educação. Tem as duas escolas no Rio, o IBER, era o Instituto Batista de Educação Religiosa, e o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Sim. Eu precisei fazer algumas disciplinas no seminário. Aí por isso que nós nos encontramos no seminário. Na biblioteca, precisamente. Você é aqui de Macaé, né, Carlinhos? De Macaé. De Macaé. Na biblioteca? Foi. Olha aí. Porque ele era funcionário da biblioteca e eu estava lá para estudar, para fazer alguns E trabalhos. aí ele desistiu das outras leituras e passou a ler você, né, Leila? E aí tem Mais esse ou aspecto menos que a Leila isso. falou, a questão de Investimento, mentores, né? De gente. Como aqui em memória o pastor Paulo de Souza Nunes, que me ajudou muito, como a Leila ia falando. Sim. Vamos lançar, inclusive, a Editora Inspire vai lançar um livro dele agora, que foi o último material que ele escreveu, um comentário pastoral sobre o Apocalipse, o fim dos tempos. Então, como estamos vendo esse tempo? Então eu penso que tem muito aquela disposição de ouvir e receber, Sim. né? De não se achar sozinho no mundo, mas de realmente ouvir e receber.
A gente se encontrou no seminário, que é essa tentativa, né, de aprofundar o seu conhecimento para servir melhor ao Senhor. E depois disso, a gente sempre tentou de nada conta, ter muita sinceridade diante de Deus com tudo que a gente fazia, né? Então é amar a Ele e amar as pessoas. Entendi. Eu queria pegar 3 tópicos para a gente conversar aqui. Bora. Então, sim. Pois não, Carlito. E aí entra o que a Leila falou, e aí você que nos acompanha, e eu e você, Wander, eu acho que pelo fato de você ter uma história de uma denominação sólida, e nós também, vocês metodistas, nós batistas, então eu acho que você ficar levitando sem uma raiz é prejudicial. E você ficar também só com o que recebeu da sua formação histórica também é prejudicial. Eu acredito que você e Ângela, eu e Leila fizemos a melhor escolha. Temos um legado, temos uma formação, temos uma história que nos trouxe até aqui. Reconhecemos, somos gratos, honramos, sabemos que não poderíamos ter chegado aqui sem ela, mas também não ficamos só com isso, orgulhosos ou conformados, fechados. Numa redoma, né? Não, nos abrimos a receber de outros líderes, de outros ministérios, de outras igrejas, de outras leituras eclesiásticas, teológicas, que o fato de pessoas diferentes se acrescentam. Sim, e você adapta a visão que Deus deu ao seu... Então, acho que esse é o caminho mais seguro para esses tempos tão confusos. Porque sem raiz você não se sustenta. A nossa herança, né, a herança, no caso nossa metodista wesleyana, vem muito disso. Wesley era um faminto por aprender com todo mundo e traduzir para a sua vivência e chamada. E que trouxe um legado anglicano. Sim. Que ele não jogou tudo fora quando veio o avivamento. Não, de jeito nenhum. Então, nós também estamos nesse mesmo caminho. E aconselho você a fazer isso também. Eu queria pensar em melhores práticas, em princípios, em 3 áreas. Eu sei que vocês são pais de 4 filhos, uma família grande. Não é? Eu estou começando a aprender a ser pai de adolescente. Então, se eu pudesse fazer um podcast só sobre isso. Mas assim, eu queria perguntar, e é uma pergunta de 3 que a gente vai desenvolver. Primeiro, como é ser uma família saudável, alinhada ao reino e ao chamado? Hoje vocês são uma igreja de alta performance, isso tem um desafio, uma conta, e eu acho muito legal ver os filhos de vocês envolvidos nisso. A gente sabe que esse é um drama para muitas famílias pastorais. Verdade. Então esse é o primeiro. O segundo, como é se posicionar pessoalmente diante do chamado de Deus e se abrir para essa coisa tão ampla que Deus deu a vocês. Como é viver essa vida que nunca suficiente em Jesus, né? Isso. Mas eu estou sempre querendo, nós ouvimos ontem, né? Eu estou insatisfeito no sentido de inconformado. E como traduzir isso numa comunidade. Então, se vocês puderem... E aí, eu quero deixar vocês à vontade. Então, pensando, família, visão ministerial, chamado... Isso, pessoal. E traduzir isso numa comunidade. Como é que a gente vive isso? Vamos deixar a psicóloga começar primeiro. Em termos de família... Eu vou ficar quietinho aqui, fique à vontade. Mas é precioso demais. Né? Em termos de família, uma coisa que a gente sempre fez questão, né, é de ser uma família normal também. Diante de toda a igreja, diante de toda a sociedade, a gente nunca fez questão de viver de aparências, de jeito nenhum. Então, nós somos uma família, como todas as outras, enfrentamos nossos problemas, nossos filhos tiveram dificuldades escolares e coisas semelhantes, emocionais. A gente luta como todo mundo luta. Então, no nosso ambiente, a gente tentou não esconder muito as coisas, assim. É claro que com sabedoria e graça, mas os nossos filhos, nós 2... nunca colocamos para eles a seguinte frase: escuta, você é o filho de pastor, portanto... Nós nunca fizemos esse tipo de discurso. Por quê? Porque eles são pessoas em desenvolvimento diante de Deus, como qualquer outra pessoa em qualquer outra família. É claro que a gente sempre tentou guiar, sempre orientar, sempre dizer, filho, o que Jesus espera, como é que você pode ter o seu potencial em Cristo, assim, assim, assim. Mas a gente também procurou encaminhar dentro do que cada um já apresentava de habilidade, sabe?
e desenvolver. Então, a gente, por mais que a igreja viesse a pressionar os filhos, porque sempre tem, né? Sim. Ah, você é o filho do pastor, né? Sim. E os bastidores são cruéis. Mas em casa, a gente procurou dar para eles esse lugar. Olha, você é quem você é. Me parece, às vezes, nesse desafio de ser família, Sim. Que eu não posso ter uma vida na igreja e uma vida... A gente falava sobre isso, né? Como família. É a minha vida como família que inspira quem eu sou na igreja. Na igreja. Exatamente isso. E quando você divide e tem uma vida dupla... As coisas não dão certo de jeito nenhum, mas nem em sonho. Então, uma tentativa nossa sempre foi essa. A gente é o que a gente é em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, na igreja, na escola, nos ambientes onde a gente frequenta, a gente é essa família fugindo desse aqui. estereótipo de família perfeita. De jeito nenhum. Nossa vida. Como a gente fez questão de não trazer isso no vocabulário em casa e também no vocabulário perante a nossa igreja. E aí, com isso, é a melhor pregação que você tem para filho. Porque aí ele vai crescer num ambiente sabendo, ó, nós amamos a Deus, amamos a igreja, nos amamos, mas não podemos viver para agradar as pessoas da sociedade nem a igreja. Vamos ver a nossa vida. Nossos filhos cresceram nesse ambiente, nunca deram carteirada, testemunho com relação à vida financeira, não ostentação. Hoje o meio evangélico vive uma questão sufocante nessa área. Uma sedução. Uma sedução muito forte nessa área financeira, de comparações. Eu acho que a mídia social contribuiu muito para o acirramento dessa questão. Então, se confunde muito a vida da igreja com a vida pessoal, familiar e dinheiro e fama e essa vida plástica. Que é muito comum também na realidade do microempreendedor, né? Que ele pega as contas da empresa e mistura com as contas pessoal e faz uma miscelânea. Uma vez eu encontrei uma contadora que me disse assim, que o pastor disse quanto que quer ganhar pelo WhatsApp durante a semana. Não dá. E aí você vê, graças a Deus, os nossos filhos, você pode ver, se você entrar agora em qualquer um, eles são os 4, nas mídias sociais deles, eles são muito low profile. Não vive dessa exposição over, estão trabalhando, estão estudando e estão na igreja, mas não estão perdendo tempo em ficar mostrando que estão... a quem está ganhando peso, quem está perdendo peso, quem está comendo isso, comendo aquilo, comprando isso, comprando aquilo outro, ou usando roupa de marca, ou fazendo isso. Então, esse universo, eles não aprenderam conosco. Graças a Deus. Não, na nossa equipe pastoral também todo mundo foi muito simples com relação a isso. E aí hoje eles são assim. E qual foi a visão, Carlito, que Deus deu a vocês? Porque tudo nasce com uma visão. Né? O ministério pastoral é muito amplo. Então, qual foi o chamado específico de Deus que gerou essa coisa tão expressiva que vocês vivem hoje como igreja da cidade? Conta um pouquinho essa história. Eu acho que antes disso tem a ver o que a Leila falou, nossos mentores. Nós nem sabemos fazer diferente. Porque, por exemplo, nós nunca tivemos pastores orgulhosos, vaidosos, ostentadores. Isso é verdade. Então, nós escolhemos bem os nossos mentores. Em Macaé, em São Paulo, no Rio, onde a gente foi, no exterior, sempre nos identificamos com pessoas seguidoras de Jesus de Nazaré, que o modelo de liderança é a bacia e a toalha. Você pregou ontem, né? Ouvir as pessoas de Deus na sua vida. Você né? escolhe as suas conexões, né, pastor? Sim. Então, isso já foi a primeira influência. Segundo, nem eu nem Leila nunca perdemos o sono para ter uma igreja grande. Nós nunca trabalhamos para isso. Tipo, vou sair do seminário e vou plantar uma grande igreja. Ou vou assumir uma grande igreja. Não, nós colocamos, Senhor, eis aqui. Tanto é que o nosso primeiro ministério foi aqui em Nova Iguaçu, numa pequena igreja batista, na Baixada Fluminense. Aí depois Deus nos levou para o Rio Grande do Sul. Depois Deus nos trouxe para São Paulo. E quando nos trouxe para São Paulo, a igreja tinha 600 membros. Nós sempre nos preocupamos com a saúde da igreja. Entendi. O crescimento que em Deus foi o Senhor. Isso aconteceu com a nossa família. Nós não projetamos que os nossos filhos... Tem pai que fala assim, você vai ter tal profissão. Você vai morar em tal lugar. Você vai usar
tal roupa. A gente nunca fez isso com eles e nunca fizemos isso com a igreja. Entendi. É uma busca mesmo diante de Deus de obediência dia a dia. De agradar a Deus, né? Isso. E agradar a de Deus. dizer sim para Ele todo dia. É. Porque Ele faz os planos maiores do que nós. Diz a palavra de Deus que nem olho viu, nem ouvido ouviu. O que Sim. Deus tem preparado. E no meu caso, isso é muito verdade. Porque eu nunca sonhei com uma igreja desse tamanho que eu vivo hoje. Sim. Porque eu não tinha repertório para isso. Entendi, Leila. Não tinha visto nada e aí semelhante. vai vivendo aquela experiência de ser fiel no pouco. Isso. E aí Deus vai acrescentando Isso. medida. Ele vai fazendo. Vai acrescentando medida. Vai dando crescimento. E vai esticando a gente também, é isso? Isso. Mas eu sempre aproveitei oportunidades. Por exemplo, ontem eu recebi uma mensagem aqui em Petrópolis do pastor Gaiki. Ontem ele embarcou se aposentando de missionário da International Mission Board, que é a maior agência missionária batista do mundo, que é dos americanos. E ele foi missionário aqui, ele já era, tanto ele, o Gaiki, quanto a sua esposa Helena, de segunda geração de missionários. O pai dele foi meu professor da Leila, Dr. Jerry Stanley Key, no Rio de Janeiro, de homilética. Então, ambos já eram de segunda geração de missionários aqui. E eles ficaram 40 anos como missionário aqui, terminou ontem. Ontem, antes de embarcar, ele mandou uma mensagem. E eu retornei para ele, lembrando de um congresso, em outubro de 2000, em Guarapari, e agradeci, Gai, já agradeci mais uma vez, vai aqui um outro agradecimento, se esse podcast chegar até ele, Sim. por você ter, naquele outubro de 2000, falado, Carlito, se você for à conferência do pastor Rick Warren lá em Saddleback, eu vou conseguir inscrição gratuita para você. Olha. E aquilo também foi um plus para me motivar. Eu tinha lido o livro Uma Igreja com Propósito, amei. E aí eu estaria em janeiro do ano seguinte no Canadá para um tempo de estudo. E aí ele me conseguiu. Eu cruzei do Canadá para Nova York. Nova York, peguei um avião, fui para Califórnia. E lá fiz o curso Preaching for Life Change com o pastor Rick Warren, pregação para transformação de vidas, que mudou minha vida. A Saddleback, então, serviu de inspiração Muito para Demais. você. Muito, A porque é o gente que a Leila grata falou. demais. Nós não tínhamos cenário para isso. Porque no Brasil não tinha uma realidade dessa. Não. Então, nem ela teve essa formação, nem eu. Mas um dia um colega pega e fala, olha... Isso é década de 90, né? É. É. Então ele pega e fala, olha, tem isso aqui. Quer Eu ir? Aí o peguei Carlito essa fala, vou. oportunidade. Claro. Então, Ou tem a sims, oportunidade né? bate a porta. Tem muitos sims na história Tem também. muitos sims, não ficar acomodado. Esses dias o Paulo compartilhou comigo que está indo fazer uma viagem. Você não está precisando de alguém para carregar a mala, não? É, tipo isso. Não é? Mais ou menos isso. Porque Que o Elias Se abrir. teve isso com Eliseu. É. Todo mundo quer o resultado de Eliseu. Mas Eliseu antes andou perto de Elias. serviu, né? Serviu. Josué Carregou. com Moisés. Exatamente. Isso. Exatamente É isso. muito rico Às isso, vezes né? as pessoas querem começar de onde você está terminando, Evander. É. Aí não funciona. Ainda mais nessa sociedade assim, micro-ondas que a gente vive. Sim, Exato. sociedade líquida. Essa ideia de quer o resultado, mas não quer o esforço. processo. Exato, não quer o processo. Não quer o processo. O grande É. X, né, das nossas histórias, agora já entrando na casa dos 50 anos, a gente viveu muitos processos. E os processos dependem do sim. De você dizer, Deus, estamos aqui. E nós vamos enfrentar. Agora, passamos muita coisa, né? Muita Nesses 30 anos de ministério, como você também passou. Sim, Processos levam a resultados. sim. Né? O reino não é o reino do miojo, Não. da Porque instantaneidade. pastorear E miojo igrejas é ruim, né? históricas... Vamos lá. Não né? tem nutrientes, Miojo é muito faz ruim. mal para a Fala saúde. sério. Porque você fazer transição em igrejas históricas é um processo bem desafiador. Se você falasse assim hoje, Carlito, o que você quer? Fazer a transição numa igreja antiga ou plantar uma igreja do zero? Como a gente conhece as duas realidades, né? Eu já plantei 27 igrejas, estamos plantando mais 35. A gente sabe que você está livre de todo esse processo de mover muito devagar, de pessoas muito dodói, de convencimento das pessoas. É um processo muito desgastante. Pequenos feudos, né? Pequenos feudos e tal. É. Qual é a declaração de visão da Igreja da Cidade hoje? Ganhar todas as pessoas para Jesus e aí a missão transformar essas pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. Tem um apelo, então, por ganhar o mundo inteiro. Ou seja, Sim. Quer dizer, e vocês... E daí que veio o nosso nome Igreja da Cidade, porque era a primeira igreja batista em São José dos Campos.
Quando a gente transicionou para a Igreja Batista da Cidade, porque o nome jurídico é Igreja Batista da Cidade, Tá. e o nome popular é Igreja da Cidade. Ela veio por isso, olha, precisamos mudar o nome. Que nome a gente vai colocar? Se nossa visão é ganhar todas as pessoas e cidades para Jesus, então esse passou a ser o nome. E quais são os valores dessa igreja que quer transformar o mundo? Agora, antes de responder essa pergunta, olha como é que é engraçado. Uma pessoa chegou para mim, pastores, 2, eu lembro pelo menos 2, falando assim, Carlito, não é muito prepotente colocar o nome Igreja da Cidade? Aí eu falei assim, tá bom. Meu Deus. E só a sua é Assembleia de Deus? A minha é de quem? Só a sua é bíblica? A outra é o quê? Só a outra é da vitória? A minha é da derrota? Então, tudo é uma questão de você ouvir a primeira vez, né? Sim. Pensa assim, se você colocar que nome prepotente, a Assembleia de Deus, as outras são a Assembleia de quem? A outra coloca lá, Igreja Bíblica da Paz. E a outra é da onde? Nada contra os assembleias. De são jeito meus amigos. nenhum, Né? é só pra gente dizer. Não, é só que um dizer exemplo, assim, né? todos os nomes, não é? Então, todos os nomes de igrejas fazem sentido, não é para uma igreja, Eu acho que faz sentido para todas. Na verdade, todos os nomes, eles estão conectados com o desejo de Deus de E fazer são- uma coisa grande. E que serve para realizar, todas. Nós isso. somos a igreja bíblica, a sua, a minha, a sua. Nós somos a Assembleia. Sim. Nós somos de Deus. Nós somos neotestamentários. Nós Do avivamento. do avivamento. Então, quando uma Dos igreja últimos coloca lá, dias. Igreja do Avivamento. Que beleza, legal, glória a Deus, essa igreja do avivamento. Acho que é bom até a gente sair dos nomes, porque tem cada nome, né? Tem os nomes Tocha estranhos, acesa, chama tem viva, de tudo, né? E por aí vai, né? E até esse. A sua igreja não é uma tocha viva? Com certeza. Não é Nome uma de tocha acesa? Sim. Então, se alguém quer botar esse nome na sua igreja, ok, Deus abençoe. Eu acho que tem uma parte também da gente não se ater mesmo ao coração de Deus pra gente, né? As pessoas são só pessoas, elas vão emitir opiniões, né? De acordo com o seu jeito de ver as coisas, mas estando seguros no que Deus está fazendo e no nosso sim para Ele, né? Sim. A gente vai tranquilo. Vai. Vamos para a última parte, então, que é, para mim, eu acho que é muito importante. Uma visão de transformar, de ganhar um mundo inteiro e transformar pessoas em pessoas. Isso, a partir de cada pessoa e de cada cidade, chegar ao mundo todo. Até porque eu mas- uso o mote da cidade para as nações. Mas tem uma coisa também do indivíduo, né? De fazer Sim. pessoas Sim. em pessoas extraordinárias, que é Isso. fantástico. Isso. Quais são os valores dessa igreja hoje, né? O pessoal nos Estados Unidos chama de valores, quarter values, né? Os valores fundamentais. Quais são os valores fundamentais da igreja da cidade hoje? Assim, o que alguém vai olhar a igreja da cidade vai ver o quê? Como você acabou de colocar, inclusive esse ano é um ano de fazer discípulos. Todo ano a gente busca uma ênfase e esse ano é o nosso ano de fazer discípulo, porque nós estamos centrados em Cristo, somos uma igreja bíblica centrada em Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, nada se faz sem Ele. Isso tem que ficar claro. Às vezes tem pastores falando, não, mas nós somos. Não, mas você tem que dizer, você tem que pregar sobre isso. Cristo é o começo, o meio e o fim, Ele é a rocha, Ele é a pedra de esquina. Então você tem que pregar e ensinar e falar sobre esse fundamento. Ou seja, Segundo, nada substitui Cristo, né? De jeito nenhum. Centralidade de Cristo. Autoajuda, não. De jeito nenhum. Né? Não tem estratégia que é melhor do que Cristo. Não. isso vai gerar uma outra coisa. Cristo tem uma família. Então a igreja é a família de Cristo. Nós somos esse povo que não é um supermercado da fé, que não é um ajuntamento religioso. Leila falou isso na conferência que uma das palestras você pode ver, que foi a terceira plenária da conferência Kairos aqui da Catedral nesse ano, que é o senso de pertencimento. Sim. Eu tenho Jesus, eu não sou órfão, porque Deus é meu Pai. Sim. E aí eu vou fazer parte de uma comunidade que tem esse senso de pertencimento. A igreja não pode ser um lugar para você frequentar. Ela é uma família para você pertencer. Sentado em Cristo, uma família espiritual que não é perfeita, mas pode ser saudável. Ótimo. E uma comunidade missional. Aí entra ela ser, biblicamente, uma comunidade apostólica, que não tem nada a ver sobre título apóstolo, mas tem a ver com visão apostólica. O que é ser uma visão apostólica? É ir, é empreender, é plantar outras Ser igrejas. enviado, né? É ser enviado, é Isso. ser criativo, é ser transformador. Então,
para nós, define isso. Acrescentaria alguma coisa, É Lili? isso. E o amor sobre todas as coisas. O amor a Deus e o amor às pessoas. Eu percebo um cuidado muito grande de vocês com a excelência em tudo. Sim. Isso é um valor É também. um valor. É. Sem perfeccionismo. Aí alguém pode perguntar, mas qual é a diferença, Carlito? A diferença é, sem detalhe não há excelência. Porque a excelência está nos detalhes. Você pega aqui e coloca aqui um grande quebra-cabeça. Tá ali, um grande quebra-cabeça. Se tiver faltando uma peça, tá faltando tudo. Porque é um detalhe, mas faz parte do todo. E às vezes um detalhe macula todo o restante. É verdade. Exatamente. Então não há excelência sem detalhe. Agora, o que é perfeccionismo? Vamos dizer que esse mesmo quebra-cabeça está aqui, ele caiu uma peça e eu tive a criatividade de ir ali e colocar uma outra peça e criar uma coisa até artística para aquilo ali. Então, o detalhista, ele percebe que caiu uma peça. Como ele é detalhista, ele não vai querer deixar a peça caída. O perfeccionista, ele vai pegar e vai desfazer todo o quadro porque Tá faltando uma. tá faltando uma peça e ele é doente, porque o perfeccionista é doente. Já o detalhista fala assim, poxa, caiu ali, mas o quadro é muito bonito. Quais fazer são as uma alternativas Eu que a vou gente tem? Isso. A gente gravou um podcast aqui outro dia, eu estava estudando e dizendo, e o pessoal de mercado falando que a escassez e um momento de tensionamento é também um momento criativo. Sim, definitivamente. Para quem é saudável, sim. Olha como a pandemia foi criativa. Exatamente. Mas quanta igreja fechou? Mas aí não é por causa da pandemia. Sim. É porque ela já estava doente. Quantos casais se divorciaram e famílias se desestruturaram? Mas não por causa da pandemia. Ela só foi o fator. Ela expôs ela foi um holofote em a cima de crise uma revela estruturas e fundamentos. Isso aconteceu com a igreja também. Mas muita igreja se reinventou. Você falou aí. O seu canal do YouTube hoje tem 50 mil. Quanto que tinha antes da pandemia? 11. Então. Hoje está 49, quase 49, né? Tá É chegando. que pastor sempre Tudo de bom. São pessoas de fé, né? Mas eu falei quase 50 mil. Falei quase. Isso. E aí, então, é uma igreja que tem uma visão clara, que tem valores claros. Sim. E ela opera isso, né? Que é uma coisa interessante que vocês... Eu ouvi outro dia, vocês hoje têm quase 16 mil pessoas em células, mas ao mesmo tempo é uma igreja ministerial muito forte. Isso. Então, como? Como é que esse arranjo, esse movimento é desenhado para funcionar? A gente procura desafiar todo membro da igreja, como a gente falou, a ser um discípulo extraordinário de Jesus. Então, no dia a dia da igreja, nós estamos sempre trazendo para cada um quem ele é em Cristo. Então, você tem possibilidades, você pode exercer o seu ministério e o seu chamado em nome de Jesus. Então, nossa igreja é uma igreja muito mobilizadora. E nesse sentido, cada um encontra o seu espaço para a realização do seu chamado em Cristo. Então, alguns têm o chamado pastoral para o pequeno grupo, outros têm o chamado para determinado ministério de mulheres, ou de socorro, ou de tantas outras coisas. A minha percepção, me corrige se eu estiver errado, mas é que vocês fizeram uma opção por uma eclesiologia aberta. Sim, eu costumo dizer assim, o pequeno grupo, o nome cada um chama o que quer, né? Célula, grupo familiar, grupo de vida, grupo de ligação, pequeno grupo. Nós chamamos de GDC, grupo da cidade. No pequeno grupo, você cuida fazendo. Porque muitas vezes o grupo se mobiliza para fazer algo ministerialmente também. Sim. Então, no pequeno grupo, você cuida fazendo. E no ministério, você faz cuidando. Porque também você tem que cuidar das pessoas enquanto serve. Sim. Né? Isso. Agora, Evandro e Leila, uma coisa que para nós falamos o tempo todo, Evandro, lideramos pessoas livres. Isso se reflete na vida orgânica da igreja. Isso é muito Sem forte. dúvida alguma, a IC em São José dos Campos é a igreja que mais batiza em toda a cidade. São José deve ter umas 400 igrejas evangélicas e a IC de longe é a que mais batiza. Só esse ano foram mais de 1.600. Mas também pessoas saem da IC e vão para outras igrejas. Isso. Sim. Para mim, nenhum problema. Eu prefiro que ela, se ela não está, ela já está salva, crente não perde a salvação, segundo a nossa doutrina de fé. Você está insatisfeito num lugar, você vai ficar mal. Eu ouvi você Alguém uma vai- vez fazendo uma alegoria de uma viagem.
que de repente, no meio da viagem, você decide mudar o itinerário, né? Você quer fazer... Lideramos pessoas livres. Então, a Isso. pessoa... eu já louvo ao Senhor porque ela foi alcançada por Jesus, pela nossa igreja, seja através de um pequeno grupo, de um ministério, de um alto de Páscoa, foi ganho para Jesus. Foi batizada, ficou um tempo na igreja, cresceu na fé, ao ponto de ter outros gostos, outras preferências e outros desejos. Sim. E aí, às vezes, por uma série de fatores. Nós somos uma igreja muito grande, tem gente que não gosta de igreja muito grande. A cidade é grande, às vezes a pessoa mora num bairro e está perto de uma outra Difícil de igreja. locomover. Alguma coisa aconteceu com a igreja evangélica brasileira, eu não sei se isso se repercute lá fora, de às vezes parecer que há uma ideia de não de pertencimento, mas de domínio, de controle, de posse, né? de posse, né? Isso é muito triste. Ninguém que é pastor fica feliz quando alguém vai embora. Mas isso acontece até na nossa família. Nós temos 2 filhas que moram na Europa. Ué, a gente não sente falta? A gente não gostaria de ter embaixo da nossa asa o tempo todo, mas a vida não é assim. Lideramos pessoas livres e pessoas vêm, pessoas vão. E não é coerente, às vezes, que a gente não tem o mesmo rigor e cuidado quando a gente está recebendo de outro lugar. É verdade. Né? É verdade. Então nós damos essa... Não quero perder, mas eu estou de portas abertas para receber. Então... É que, às vezes, a gente é meio... Ou seja, as pessoas são empoderadas e enviadas para servir. O tempo todo, sabe? É visão de reino. É, visão de reino. Eu reconheço que não é fácil. Eu não gosto de perder. Mas quando eu entendo que o ciclo fechou, não estou perdendo. Está enviando. Não é? O ciclo fechou. A pessoa entendeu de Deus que ela não está saindo porque ela está... não está saindo porque ela está ferida, porque ela está magoada, porque ela está ressentida, porque tem alguma coisa mal resolvida, porque eu acho que isso não é bom. Não, é preciso resolver antes de ir. Né? E também para receber, né? Porque senão o problema vem para cá. Isso. Né? Bom, tá chegando o tempo final, mais 5 minutinhos para a gente fechar. Calma, mas eu preciso falar de Rede Inspire. Como é que o pastor, a pastora que está ouvindo, Carlito? Então, você falou sobre plantação de igreja. Nós fizemos isso, tem 12 anos, e aí hoje temos 27 igrejas plantadas, mas essas igrejas são da igreja da cidade. Estamos plantando mais 35. Só que isso não é toda a totalidade do reino de Deus. Cada igreja tem as suas igrejas filhas, beleza, a catedral tem a dela, a IC tem a dela, mas vem cá, nós estamos num contexto muito maior. Sim. E às vezes a gente chega numa cidade, Evander, que eu não preciso plantar uma igreja lá. Mas eu posso ajudar aqueles pastores que lá estão, e se eu plantar, aí eu prejudico isso. Por quê? Porque eu já cheguei... Você já tem um nome, né? Aí eu prejudico tudo isso. Então não é melhor chegar e falar assim, pastores, vamos sentar aqui? Vamos tomar um café junto? O que nós podemos fazer para ajudar vocês? Eu não vou plantar igreja aqui. Por quê? Querendo ou não querendo, se eu plantar, eu já chego para fazer o que eles estão fazendo. E às vezes desmobilizando alguém que está pagando um preço ali há muitos anos. Exatamente. E aí nasce a Rede Inspire. Aliás, isso é uma tragédia que a igreja vive hoje. Né? Não, tanto é que se você falar no exterior... Uma pulverização desnecessária. Há uma sensação tem de... Tem 3 lugares no mundo onde o brasileiro planta a igreja na sua, assim, digamos, no seu esforço maior. Orlando, Nova Inglaterra e Portugal. Aí a minha pergunta, um mundo com 210 países, Evander, eu preciso ter foco só. Todo mundo virou assim, Deus mandou plantar em Orlando, na Nova Inglaterra e em Portugal. Será que não é porque tem muito crente indo para lá? Eu tenho receio de que a gente comece a ser direcionado por esse foco seletivo das mídias, do lugar que parece relevante. E eu não quero fazer nenhum juízo de nenhum... Nós temos amigos que têm... Sim, tem um monte, mas eu falo para todos eles. Mas que você pode fazer lá, mas você não pode fazer em detrimento de não fazer para outro lugar. E a minha fala é que, às vezes, me parece, e eu não estou falando dessas pessoas que a gente conhece que é séria, mas me parece que há uma necessidade de uma validação. Sim. Se eu não tiver uma igreja em tal lugar, eu não sou uma igreja global. Sim. Então, e aí por isso a Rede Inspire de igreja. Eu não é que é errado fazer isso, mas nós temos pouco tempo. O Kairos... Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então você tem que fazer decisões
para ser mais efetivo, eficaz e eficiente, colocar foco no que Deus te mandou fazer. Sim. Então, por isso, depois de 12 anos, trabalhando mais com o Brasil, agora a gente também está levando a Rede Inspire. Então, a rede ela oferece um apoio e um suporte para igrejas que já existem Isso. dinamizarem a sua prática missionária Isso. a partir da vivência, das experiências que a igreja da Isso. cidade... Sem nenhum controle. Então, objetivamente, numa mão o que não fazemos. Nada financeiro, nada teológico, nada doutrinário, nada denominacional e nada jurídico. Isso nada é função da Rede Inspire. E numa outra mão, o que realmente é cobertura de oração, recursos ministeriais, uma plataforma com mais de 40 mil recursos e que toda semana sobe coisa nova, materiais para o pastor em si, série de mensagens, sermões avulsos, campanhas, mentorias ministeriais. Toda semana, toda terça tem um webinar novo sobre Quer dizer, todos dá os para assuntos pregar de com o igreja. esboço do Carlito. Se o esboço for do Carlito, não dá. Mas se o esboço for bíblico, dá. E Eu os tô nossos brincando. esboços são bíblicos. Amém, Eu Carlito. tenho muitos lá, viu, pastor? Aí o pastor pega o esboço do Carlito, dá uma melhorada. Isso! Né? Dá uma melhorada e vai Isso. ser um negócio. Ah, Bênção gente, demais. É isso aí. Então pode procurar mais. redeinspire.com.br. eu sou muito grato a Deus, Carlito, pela vida de vocês, pelo ministério da junto. Igreja da Cidade, né? pela Rede Inspire. E eu oro que Deus levanta outras iniciativas assim. Amém. Porque tem uma estatística que o Elias gosta de trabalhar para a gente, né? 80% dos cristãos não estão em grandes igrejas. Estão em igrejas de até... Inclusive a Rede Inspire, 60% das igrejas da Rede Inspire tem menos de 200 membros. O cristianismo não seria tão grande como ele é hoje se não fosse as igrejas de até 100 membros. É. Aquele pastor que está lá com muita dificuldade, às vezes com pouco recurso, fazendo, Amando, né? amando, o seu entregando a rebanho. vida dele. É. Então, quer dizer, ter uma igreja como a Igreja da Cidade, que ganhou um nível de relevância global, que oferece as suas ferramentas, que oferece os seus... E eu tenho visto outras igrejas fazerem isso, né? A igreja, a Central de BH faz um trabalho fantástico através do DNA. A visão esse mesmo espírito que está presente tanto no que Deus deu a você, o Paulo. Paulo tem uma fala que é assim: uma vida salva Aham. no interior de Minas, lá no Nordeste, tem o mesmo valor de uma vida Isso. Exatamente. salva aqui. Exatamente. É isso. Exatamente isso. E eu acho que esses movimentos, né, que nós falamos aí, MDA, DNA, Rede Inspire, GKPN, eles não estão incorrendo em dois movimentos que no passado acabaram prejudicando a igreja local. As denominações com muito controle, e todas são assim, e segundo, movimentos que vieram meio que engessar a liberdade de cada um. Sim. Então, eu acho que esses movimentos novos, a partir de igrejas saudáveis, que nós citamos aqui, está empoderando a igreja local. E isso é maravilhoso. Amém. E vão surgir outros. Eu quero agradecer. Obrigada né? a ti. Muito obrigado, Carlito. Obrigado, Leila. Obrigada a ti. Que Deus continue abençoando vocês. Que Deus Amém. continue levantando outros, dando graça, dando discernimento, gerando recursos. Amém. A Catedral é muito grata. Né? Vocês vieram em 2018, você hoje veio com a Leila, 2023. Olha que eu não estou perturbando vocês, hein? Olha a Um intervalo de distância. 5 anos. Uau. Mas muito obrigado. Obrigada Amém. a vocês. De Pessoal, verdade. foi Deus isso. abençoe a Se catedral. você puder, compartilha, né? Mostra esse podcast para outras pessoas, que sirva para o teu desenvolvimento, para o teu crescimento. Fiquem com Deus. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Leila. Deus abençoe.